Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o vídeo número 3 do estudo de O Livro dos Espíritos de quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021. Esse grupo se reúne todas as quintas-feiras a partir das 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu, na cidade de Bebedouro, estado de São Paulo. E nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, nós estamos gravando as aulas devido ao distanciamento social e elas estão sendo disponibilizadas no YouTube, nos grupos de WhatsApp da casa. E hoje nós estamos aqui concluindo o capítulo número 7 do livro 2º de O Livro dos Espíritos. O livro 2º é Mundo Espírita ou dos Espíritos. O capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Nós estamos hoje fazendo da questão 386 até a questão 399. E nós estamos falando sobre os itens simpatias e antipatias terrenas e esquecimento do passado. Aí, a partir da semana que vem, é o capítulo 8, Emancipação da Alma. Questão número 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? E aí o Espírito de Verdade foi categórico. Sim, é mais precisa. À medida que o corpo físico é menos material, recorda-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. À medida que nós adquirirmos conhecimento, adiantamento moral, intelectual, valores fortes, vamos assim dizer, moralmente falando, vamos assim dizer que o nosso passado não atrapalhará o nosso caminhar. Nós olharemos para o nosso passado da mesma maneira que nós vemos uma criança que não sabe andar e que nós temos a certeza absoluta, ela não tendo nenhuma questão física, nenhum comprometimento, de que ela vai andar. Mas há que se esperar o tempo certo. Então, quando nós olharmos para o nosso passado, nós entenderemos que éramos crianças espirituais no momento em que cometemos determinados delitos. Só que fomos nos adiantando, fomos aprendendo, fomos progredindo, e isso nos serviu como uma grande, nos serviu como lição, foi a experiência, porque afinal de contas são atitudes que tomamos, mas aquilo não vai mais nos atrapalhar, porque não teremos aquele arrependimento que trava, aquele arrependimento que não nos deixa sair do lugar. Não teremos a raiva, porque nós entenderemos o outro da mesma maneira como nós queremos que o outro nos entenda. Mas isso são aquisições que nós vamos fazendo a partir do momento em que vamos nos esforçando e tudo mais. Questão número 398. As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, pelo estudo dessas tendências, ele poderá conhecer as faltas que cometeu? Sem dúvida, até certo ponto, mas é necessário ter em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele tomou no seu estado errante. Lembrando que o estado errante, a erraticidade, é o período entre uma vida corpórea e outra. A existência atual pode ser muito melhor que a precedente. E aí vale a pena a gente se deter para fazer o seguinte comentário, que, sob o meu ponto de vista, é muito oportuno. A doutrina espírita vem nos mostrar, uma das coisas que eu considero muito importantes, é que a doutrina espírita vem nos mostrar o seguinte: olha, o que nós temos? Nós temos o hoje. Então, nós temos que trabalhar no hoje. Nós temos que ter a tranquilidade ou buscar a tranquilidade. A gente tem que buscar driblar a ansiedade,
e os outros sentimentos e as outras tendências que a gente tem que não são tão boas, mas nós temos que fazer com que esse momento seja o melhor momento. Nós temos que tirar o que existe de melhor nessa vida, porque nós estamos aqui para cumprir a programação que possivelmente nós até ajudamos a fazer, a programação necessária ao nosso aprimoramento. Então, a Terra não é um vale de lágrimas. A Terra não é um lugar em que nós viemos para sofrer, para sofrer, para sofrer. O sofrimento, ele é de acordo com as atitudes que nós temos, de acordo com as escolhas que nós fazemos, de acordo com o grau de entendimento ou de não entendimento que nós temos. Não é verdade? Porque a mesma situação, ela pode ser encarada de maneira diferente pelas pessoas. A mesma situação pode ser caótica para um e para outro pode ser um momento de oportunidade. E nós estamos aqui, nós estamos tendo mais essa oportunidade para a gente dominar as más inclinações, para a gente tirar o melhor de nós, tirar o melhor das situações. Então, por esse motivo, por mais difícil que seja, e sim, é difícil, nós temos que nos livrar da reclamação, do pessimismo e daquelas tendências negativas que só nós sabemos que nós temos. Eu gosto muito de dizer isso porque eu penso que é uma maneira da gente refletir. O que eu tenho, quais as características que eu tenho, que eu reconhecidamente sei que não são positivas, que são negativas, mas que ninguém sabe. Ninguém sabe. Quais são? Qual é o leão que eu tenho que matar por dia? O que eu tenho que dominar em mim para que eu possa ser hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje? Porque o crescimento moral, o crescimento intelectual, o adiantamento, o progresso, ele é individual e intransferível. A doutrina espírita fala que a fé sem obras é morta. Então nós podemos ter muita fé, nós podemos saber as obras espíritas de capa a capa. Se nós não colocarmos em ação o nosso entendimento, o nosso conhecimento, nós estaremos estagnados. Então nós estamos aqui para agir. E existem milhares, existem maneiras incontáveis de agir. Cada qual de nós tem que encontrar o seu caminho, tem que encontrar o seu ponto de equilíbrio. E a gente só vai encontrar o ponto de equilíbrio a hora que a gente reconhecer os nossos defeitos, que na grande maioria das vezes as outras pessoas não conhecem, porque a gente só mostra o nosso lado bom, a gente quer mostrar aquilo que a gente tem de bom, a gente quer mostrar o melhor e trabalhar nessas nossas dificuldades. Trabalhar, exercitar, para que de repente aquela melhora que a gente almeja aconteça naturalmente. Questão número 398. Pode ela ser pior? Por outras palavras, pode o homem cometer numa existência faltas não cometidas na precedente? E o Espírito de Verdade responde: isso depende do seu adiantamento. Eu posso ser hoje melhor do que ontem? Posso, vai depender das escolhas que eu fizer. Vai depender de como eu vou reagir às situações. Então, nós podemos, na verdade, se a gente agir hoje pior do que ontem, é porque, na verdade, nós não adquirimos aquilo que a gente achou que tinha adquirido. É aquela coisa assim, eu perdi a paciência. A gente não perde o que a gente não tem. Se eu perdi, na verdade, eu não perdi, eu não tenho paciência. E aí, tem momentos que eu manifesto isso, tem momentos que eu não manifesto. E para encerrar o capítulo 7, questão número 399.
Sendo as vicissitudes da vida corpórea, ao mesmo tempo, uma expiação das faltas passadas e prova para o futuro, segue-se que, da natureza dessas vicissitudes, possa induzir-se o gênero da existência anterior? Muito frequentemente, pois cada um vai responder por aquilo que fez de inadequado. Entretanto, isso não é uma regra absoluta, mas é o natural. As tendências instintivas são um índice mais seguro, porque as provas que um espírito sofre tanto se referem ao futuro quanto ao passado. Não existe injustiça. Deus não é injusto. Pelo contrário, Ele é soberanamente justo, soberanamente bom. O que existem são as consequências naturais para aquelas atitudes, escolhas, ações, não é? Que nós cometemos. Essas atitudes, essas consequências podem ser boas, essas consequências podem não ser boas, vai depender da natureza do ato que nós praticamos. E o que vai acontecer na próxima vida, com certeza, serão as consequências daquilo que nós praticamos agora, que nós estamos praticando. Por isso que agora é que a gente tem que investir em nós mesmos e fazer o que a gente consegue de melhor. E isso não é da noite para o dia, é no dia a dia. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Tomara que a gente estude bastante e aproveite bastante a oportunidade que a gente está tendo nessa vida. Grande abraço!